e também o privilégio de ver coisas maravilhosas em momentos preciosos de acampamento, né? Então eu quero louvar a Deus por tudo que eu já vi acontecendo aqui, e eu estou feliz por isso. Estou feliz pelo apelo hoje do pastor João Henrique e porque muitos dos nossos jovens estavam lá no altar. Eu louvo a Deus por isso. Não tem palavras para agradecer. Então vamos lá, irmãos, porque parece que eu tenho só 1h30, né? Não é isso? Acho que as cozinheiras estão precisando de tempo para acabar o jantar, é isso? Então puseram o pastor para pregar bastante. Não, estou brincando, não quero me delongar, mas graças a Deus eu estou pregando neste mês de novembro, na nossa igreja aqui, uma série de mensagens sobre a excelência da vida cristã. E eu ouvi estas mensagens no acampamento. Eu estou falando para vocês que acampamento é tudo de bom, irmãos, tá? Amém. Tudo de bom que existe, né? E acampamento de jovens é melhor ainda. Com certeza. Então vou fazer o seguinte, vocês me dão licença, vou pegar uma cadeira aqui. Amém. E colocar minha Bíblia aqui, porque depois vou precisar usá-la, né? Para não ficar segurando. Então vamos lá. Primeiro, vamos orar. Pai, agradecemos o momento gostoso, a bênção que o Senhor derramou sobre a nossa igreja, de ter esse momento aqui e essa quadra, para que possamos desfrutar deste vento que vem do Senhor, que tem graças ao Senhor. Queremos te adorar por esta bênção, por esse privilégio. Que gostoso que está aqui. Pai, eu peço de todo o coração, Senhor, Tu sabes o quanto já muitos jovens e nós temos dedicado tempo para suplicar que esses momentos espirituais sejam gloriosos, que marquem realmente a nossa vida, a nossa estrutura. Pai, eu peço, de uma forma especial, como nunca te pedi antes, Senhor, abre os olhos do entendimento do Teu povo. Deixe-nos perceber as glórias preciosas que o Senhor deixou em Tua palavra para o nosso bem, para a nossa orientação. E faz, ó Deus, uma obra especial para que possamos realmente nos gloriar no Senhor, nos alegrar no Senhor e determinar momentos, ó Deus, que vão realmente glorificar o Teu nome por meio de toda a mudança que nós teremos em nossa vida nestes momentos. Peço de todo o coração a Tua bênção, Senhor. Peço que o Senhor repreenda toda a hoste do mal que está formada, querendo e desejando, ó Deus, tirar a palavra do coração dos irmãos e esconder coisas preciosas, porque assim ele deseja, mas eu sei que o Senhor, o repreendendo, nada vai nos atrapalhar. Por isso, ó Deus, eu clamo isso em nome de Jesus, com toda gratidão. Amém. Amém. Muito bem, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Eu prometo para você, eu não tenho aqui aberto, mas já decorei também, graças a Deus. E ficar lendo e estudando, eu já decorei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Mas quem gostaria de ler bem alto para nós aí? Qual jovem gostaria de ler? Opa, vai lá, Augusto, bem alto. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Eu quero iniciar a mensagem, e se Deus me ajudar, não vou ficar totalmente nela para irmos discutindo esse assunto maravilhoso, tá? Então, olha só que interessante, o amor de um coração puro. A questão aqui, ela vai além do que nós temos na nossa real experiência. Por quê? Quantos gostam de ser mandados? Quantos gostam de receber ordens? Ninguém.
Eu também gosto, irmão. Graças a Deus. Quando eu recebo ordens, eu trabalho bem. Mas quando eu não recebo ordens, eu fico perdido igual uma barata tonta, sem saber o que fazer. Então, eu realmente faço isso lá em casa. Mulher, o que eu tenho que fazer? Fala aí. O que eu faço? Executar para mim é fácil, mas pensar no que tem que fazer, eu não sou bom. Não adianta mentir. Então, olha que interessante. Paulo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele diz: ora, o fim do mandamento. O povo de Deus, no passado, eles sentiram-se desta forma. E no livro de Isaías está escrito que para eles a palavra de Deus era isto: mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. E isto o que faz no coração da pessoa? O afasta de Deus. Então a questão aqui precisa ser inteligente. O fim de todo mandamento para nós é o amor de um coração puro. Amém. Não é interessante? Excelência, irmãos, é o oposto de mesquinhez ou insignificância. Agora, deixe eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença que você faz na sua igreja? Ah, pastor, eu toco. Ah, pastor, eu canto. Ah, pastor, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando realmente de fazer a diferença. Qual é a diferença que você tem feito na sua igreja? Ah, eu fico no computador? Ah, é isso, é aquilo? Essas são obras que não fazem diferença. Qualquer um pode fazer. Agora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. O propósito dessa carta a Timóteo, ao jovem Timóteo, e vale ressaltar isso, né? O fim do mandamento foi para que Timóteo atingisse a excelência na vida cristã, de tal modo que se tornasse um exemplo. Você pode não acreditar, mas está escrito aqui, 1 Timóteo 4,12. Literalmente, que é o nosso tema. Então, aprendam que, embora sejam momentos diferentes da carta, a carta ao Timóteo, primeira carta a Timóteo, tem um propósito. E ela é revelada em todos os capítulos. Amém? Amém. Não precisa só de um versículo especial como esse. Luca, fica de pé lá atrás, por favor. Vamos lá. Já sabe que toda vez que o papai te ver meio cansado, eu vou falar. João, se cansar também de ficar sentado, junte-se a ele lá. Não tenha medo não, é isso aí. Vamos lá, fazendo o nosso melhor para a glória de Deus. Amém? Amém? Então, é notável a preocupação do apóstolo com estes quesitos. Consciência pura, fé não fingida, pois eles são novamente mencionados na segunda carta. Capítulos 1, versículos de 3 a 5. Alguém pode abrir e ler para nós? Se bem que o Clodoaldo, gentilmente, olha, trouxe até água. Puxa vida. É bom estar nessa igreja, viu, irmãos? Tem servos de Deus aqui que abençoam nossa vida, amém? Certo, vai cobrar essa água depois, né, Jô? É louco? Não, olha lá, aleluia. Não, é 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo. De 1, 3 a 5. Ele está repetindo, quer ver só? Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Notou? É repetido. Tudo que Timóteo precisava, tanto para corrigir erros doutrinários, como para ficar firme no meio de tribulação, ele poderia achar na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por esse motivo, Paulo exorta Timóteo: persiste em ler, exortar
e ensinar. Olha lá o versículo 13 do capítulo da primeira carta, mas no capítulo 4, que é o nosso tema, 4:12, olha lá. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A todo momento, irmãos, nós encontramos pessoas que buscam amar e serem amadas. E isto para suprir suas necessidades e carências pessoais. O problema é que a grande maioria das pessoas não sabe ao menos o que isso realmente significa. O Senhor Jesus nos ensina que não pode jorrar de uma mesma fonte água boa e água ruim. Que uma árvore não pode dar dois tipos de frutos. E ainda completou dizendo que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Desta forma, irmãos, não pode jorrar amor de um coração impuro, porque a impureza é capaz de contaminar todo o ser, todo o intelecto, todos os pensamentos de uma pessoa. E eu nem quero entrar aqui, graças a Deus que o pastor Alexandre não está aqui, senão vai falar que eu estou entrando na mensagem dele, né? Não, mas ele já sabe, porque ele já ouviu, já preguei essa mensagem aqui na igreja, tá bom? Por isso, algumas pessoas, por mais que se esforcem, não conseguem expressar amor. As pessoas têm mais parecido com aquele barranco ali, ó, onde está a piscina. Você vê que é tão duro o solo que não cresce nada. Terras áridas. E isso me faz pensar, como está seu coração? Quais têm sido as suas atitudes? O que você faz é fruto da pureza ou da impureza? Amados, caso suas respostas sejam negativas, creio que chegou o momento que Deus nos trouxe a esse lugar que se tornou santo pelo nosso ajuntamento e pela presença de nosso Pai. Que haja um momento verdadeiro onde nós rasgamos o coração e não as nossas roupas e deixamos que o Senhor realmente nos leve ao ponto de acertar as coisas com Ele, para que tenhamos corações puros. Amém, irmãos? Amém. Então, pastor, como amar com um coração puro? Vamos lá, 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, verso 7. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Que bênção. O sangue de Jesus Cristo purifica o seu coração de todo e qualquer pecado. E ainda traz comunhão uns com os outros e com o Pai. Amém? Amém. O coração aqui, irmãos, é usado como termo que indica o homem interior, a pessoa real. Que incrível! Deus permitiu que só Ele conhecesse o seu coração. Você já parou para pensar que nem você conhece o seu próprio coração? Vocês acham que se conhecem? Alguns dizem sim, alguns dizem assim. Mas vocês acham que vocês se conhecem? Sabe o que a Bíblia diz sobre o nosso coração? Vocês sabem, né? Jeremias 9, 27. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto ou perverso. Quem o conhecerá? Aí o Senhor diz no verso: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo o fruto das suas ações, das suas escolhas. Então, irmãos, é importante entender que Deus sonda o nosso coração e Ele sabe o que acontece nele. Amém ou não? Amém. Amém. O amor deve proceder de um coração puro, isto é, do ser real, aonde realmente ninguém conhece, mas nós sabemos, nós conhecemos, fantasiamos algumas coisas e outras se tornam até da fantasia imaginada
algo que se traz para a vida, como se fosse realmente o que somos. Tudo fantasia. Deixa eu dizer, quando você tiver um coração puro, saberá que não pode fantasiar nada, nem colocar a esperança nos sentimentos, nem colocar a certeza da vida em seus próprios planos, mas em organizar e amar o Senhor com coração puro, conforme a palavra dele nos ensina. Paulo aqui exibe a atitude que devemos escolher. As pessoas por aí dizem sempre assim, e irmãos, como é interessante, alguém acho que apagou a luz lá sem querer, né? Mas como é interessante, quer ver só, eu espero ver a mão erguida de todos aí, mesmo que está no escuro, né? Ó, quer ver só, quantos já ouviram a frase assim, ó, o que está pedindo no seu coração? Faz o que está no teu coração. Deixa eu ver. Tá vendo? Já todos ouviram. Isso é um bom conselho, né? Não. Hã? Não. De jeito nenhum, irmãos, pelo amor de Deus. Mas essa é a filosofia do mundo. Então, honestamente, realmente devemos parar para pensar o que está acontecendo em nosso coração. Deus se importa, irmãos, tanto quanto com o seu interior, principalmente, do que o seu exterior. As meninas com certeza se importam muito. Toda a existência humana ela é contraditória, principalmente na época atual, porque antigamente era um luxo com o cabelo, gasta-se tantos milhões com cabelo. Alguns já estão passando até assim, né? Antigamente era uma coisa assim que as mulheres realmente faziam questão. Eita, tem alguém tá caindo a chave, mas como assim? É nova. Então tá dando algum problema lá. Mas olha que interessante, moço. Eu tô realmente sendo muito sincero com vocês, porque é assim que acontece, né? Antigamente não tinha história de homem com cabelo comprido, mas atualmente tem, né? Tanto que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, algumas vezes, né? E as mulheres de hoje estão querendo parecer com homem e não dão tanta importância mais ao cabelo. Então, né, rapa o cabelo, né, faz o que quer. Então, é uma coisa assim alarmante para o nosso meio. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Nunca faça o que o seu coração pede. Amém ou não? Amém. Por quê? Porque ele é enganoso. Sim. E ele é desesperadamente corrupto. Então, hoje em dia, é fácil, né? E eu vejo isso lá em casa, irmãos. É incrível. Como os homens de hoje gostam de se olhar no espelho e sentirem-se bombadão, né? O Luca, irmãos, ele não pode ver as portas de vidro da nossa casa, os espelhos que tem. Aí eu tô conversando com ele, nós estamos batendo papo lá, se vamos escolher um lanche, vamos fazer alguma coisa, mas ele tá lá assim. Isso é o máximo. Você ri, né, Patrick? Mas a coisa é feia, irmãos. Porque isto revela o que está no nosso coração. Talvez você nunca parou para refletir. Porque na juventude, explodindo toda espécie de hormônio que existe, colocado por Deus, é natural. E eu nem ligo mais. Nós já conversamos como se fosse algo natural. Né? Eu até brinco. Sai daí, rolinha. Né? Parecendo uma rolinha ainda. Né? E brinco e me divirto com essas coisas. Porque eu já fui jovem, eu fazia isso também. Eu entrei na academia e depois de 2 dias na academia... Incrível. Quanta coisa acontece na vida do jovem.
Parece engraçado, mas é verdade. Agora, isso procede do nosso coração, do homem interior. Isso revela o que está acontecendo, irmãos, o que está se passando. Se você é preocupado com isso, deixe eu dizer uma coisa. Cuidado, não é errado. E eu odeio. E a mãe do Luca, então, odeia. Porque é um menino tão lindo, graças a Deus, puxou o papai. Tão bonito, mas tão lambão, irmãos. Se vocês verem o chinelo que ele vai para a escola, vocês não acreditam. Como é que pode? As vergonhas do Luca, né? Podia ser a mensagem. Não, mas é interessante. Porque não dá para entender o que passa no coração. É tão vaidoso em uma certa área e na outra... Como pode, irmão Michel? Com esse bigode maravilhoso que você deixou. É tão raspadinho. O cara mediu milimetricamente lá. A gente quer dar uma boa aparência, né? Mas como é que pode não entender o que está no coração? Porque é tão ocupado, né? Passa perfume, gosta de perfume. Davi ama perfume, tem mais perfumes do que eu, sabe? Mas como é que pode em outras áreas não ligarem? Isso está demonstrando a realidade que nós encontramos nos jovens. É preocupante, irmãos. É preocupante porque realmente mostra que, infelizmente, o coração não está sendo purificado. Porque nós deveríamos realmente nos curvar e pensar: o que o Senhor está vendo em mim? Como é que o Senhor tem olhado para mim? Amados, eu vou ser honesto com vocês de todo o meu coração. Tudo que eu almejo na minha vida, agora já passou o período da juventude, eu não tenho mais esses sonhos de jovens como vocês têm. Mas o único desejo que eu tenho é que lá do céu o Senhor olhe e é como se eu sentisse Ele. Isso aí, meu filho. Você já parou para pensar que o Senhor lá do céu, de seu trono glorioso, Ele pode olhar para nós e dar uma piscadinha? É isso aí, filho. Filha, é assim. Amém ou não? Amém. Mas o que Ele sente quando vê seu coração? A purificação, irmãos, deve iniciar-se de dentro para fora, de forma que seja estampado para todos que houve realmente uma verdadeira purificação do coração. É necessário purificar o coração. Ah, pastor, mas como? Primeiro nós vimos que o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Amém. Agora, segundo. Quer ver? Fala para mim alguém de cor. Salmo 119, versículo 9, depois 11. Escondi? Tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vocês sabem, sabe? Amém. Sabe ou não sabe? Sim. Mas como pode jovens cheios das chamas da juventude, sempre tentados a experimentar coisas novas, com frequência pecaminosas até, como podem eles manter-se puros? Irmãos, desde que estamos falando sobre o amor de um coração puro, deixe-me dizer uma coisa sincera: será impossível, enquanto não fizerem verdadeiramente um acordo com o Senhor. Por quê? Olha, graças a Deus mesmo, eu não sou escravo mais do celular, mas já fui. Mas eu já vi cada coisa de crente postando. Cada homem, Patrick, barbado, pondo no perfil um biquinho. Homem. Eu estou falando de homens. As meninas estão rindo porque já fizeram, né? Amém ou não? Vamos ser honestos, né? Várias já fizeram um biquinho. Ou uma língua de lado. É fácil rir.
Mas a verdade, irmãos, é que isso é natural, né? Eu já vi fotos, infelizmente, de pessoas que estão revelando muito mais do que deveriam. Eu já vi um pastor uma vez que veio resolver um problema comigo, porque ele ficou escandalizado de ver uma foto de uma moça da igreja de biquíni. Mas o pastor sempre é o último a saber, né? O pastor é sempre o último a saber. Então, é difícil, porque eu estou entrando na área do pastor Alexandre e eu não quero. Mas vou ser honesto, de todo o coração. Se você, irmão ou irmã, se preocupam em revelar isso, vocês não estão preocupados com o que Deus pensa de vocês. Estão voltados apenas, realmente, a coisas desse mundo. Mas vamos ao que interessa. Como purificar o coração? O texto diz, observando conforme a tua palavra. Esse pronome, irmãos, como purificar o, tá? Esse o, aí é um pronome que caracteriza uma ênclise. Esse se refere a caminho. Portanto, para purificar o coração é necessário observar, analisar, se o que você tem feito está de acordo com a palavra. E eu lhe pergunto, o que você tem feito com as excelentes mensagens que tem ouvido do seu pastor, cada domingo, cada quarta-feira, cada mensagem que tem sido pregada no culto dos jovens, cada ida que você faz ao... que está tendo hoje lá em São Carlos, é uma integração. O que você tem feito? Cada conselho que recebe dos pais, de irmãos maduros na fé, o que você faz? Se você desprezar tudo que Deus tem feito para te ajudar, você nunca purificará seu coração. A Bíblia diz, com todo o coração. Qualquer criança que frequente a escola dominical, qualquer jovem, qualquer adulto conhece esse versículo. Crente, por mais que seja novo, vai ouvir rapidamente esse versículo. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém ou não? Amém. Mas a Bíblia vai além. O homem que tem um tesouro escondido em seu coração, ele não tem a menor inclinação a ceder à tentação. Colossenses 3,16 diz, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E eu digo a vocês com toda a minha alma, nosso maior amor tem que ser para com Deus. Porque nesse mundo de trevas nós não vamos conseguir brigar contra Ele. Se nós não invertermos a sabedoria real, se nós ficarmos cedendo às tentações, nós nunca vamos amar o Senhor. Mas se amarmos ao Senhor, Ele nos livrará das tentações deste mundo e nos ajudará a mantermos-nos santos, preciosos. Amém ou não? Amém. É necessário amar com um coração puro. Amém? Amém. Muito bem. Agora vem uma questão. Eu não estou pensando em ninguém, pelo amor de Deus. Por mais que eu já tenha pregado, eu não penso em ninguém quando eu estou pregando, louvado seja Deus, porque eu já aprendi isso na minha maior derrota espiritual como pastor. Então eu sofri muito, vou contar isso rapidinho para vocês. Eu sofri muito com uma pessoa que me perseguiu muito na igreja. E nada do que eu fazia estava bom. A pessoa arrumou um problema pessoal comigo. Eu não sabia por que cargas d'água. Eu sofria tanta perseguição, mas ele perseguiu. Aí, irmãos, eu não aguentei. Eu preparei uma mensagem, mas que eu queria... agora eu te pego. E eu orei. E eu orei com toda a minha alma. E falei, Senhor, agora o Senhor fala com esse miserável. Agora o Senhor tem que mudar isso. Porque eu quero amar essa pessoa, mas ela não deixa.
Mas sabe o que aconteceu? No dia que eu preparei o sermão e fui pregar, ele não foi. Eu não tinha outro sermão preparado. E eu não tinha orado por... Irmãos, nunca mais dou minha palavra de honra. Então não pense em ninguém. Mas você tem que ter consciência que para amar com o coração puro, isso está inteiramente ligado ao perdão. Perdoar. Romanos 5,8 nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, o perdão deve estar no centro de nosso viver cristão. Não temos problemas com o conceito. É fácil falar sobre o perdão. Agora, praticar que é difícil. Guardamos ressentimentos justificáveis. Porque para nós, as ofensas que tomamos, que recebemos, nós justificamos elas. Aliás, eu escutei uma coisa assim do pastor Alexandre que eu nunca esqueci. Nós somos amigos de longa data, mas ele falou uma coisa para mim de um curso que ele fez. Ele falou assim: pastor, sabe o que nós somos? Nós somos ótimos guardadores de troféus. E nós temos uma sala escondida em nosso coração, onde nós guardamos cada ofensa recebida. E de vez em quando a gente entra lá para lustrar elas, né? Para tirar o pó, para reviver. Isso não é perdão. Nunca é perdão. Verdade ou não? Verdade. Ficamos procurando sinais de arrependimento verdadeiro numa pessoa para pensar em perdoá-la. Muitas vezes, irmãos, somos farisaicos e rápidos em achar faltas nas outras pessoas. Realmente perdoar não é fácil, meus amados. Principalmente quando a outra pessoa nem reconhece que errou com você. E para falar a verdade, o que passa em nós é que ela não merece nosso perdão. Para amar com o coração puro, precisa aprender a perdoar as ofensas. Há um provérbio que eu nunca esqueço e sempre aconselho as pessoas. E este provérbio diz que a glória do homem é o passar por cima da transgressão. Você quer ser glorioso na sua vida? Não anota as injúrias que recebe. Não anota as ofensas que recebe. Passe por cima. Perdoe. Amém ou não? Amém. O perdão é um ato da vontade, irmãos, e não um sentimento. Razão versus emoção. Aqui seria a luta declarada. Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa, e ouça isso. A falta de perdoar pessoas hoje tem sido a causa do maior problema chamado depressão que existe. Pessoas deprimidas em sua vida são pessoas que têm amargura, que não conseguem perdoar. Então, decida perdoar. Amém ou não? Amém. E os sentimentos que você terá seguirão sua decisão. É tão gostoso, irmãos. Eu nunca me esqueço. Eu estava pregando uma mensagem e eu fiz um curso maravilhoso chamado A Música na Balança. E quando acabei esse curso, eu vi que nossos jovens, na época do início do Ministério Antioquia, lá em Serra Azul. Então eu estava maravilhado com o que Deus estava fazendo. A gente, na nossa igreja de Caju, tínhamos uma Kombi. E aí eu lotava com todos os músicos. A gente levava violoncelo, teclado, e violinos, e flautas. E a gente tinha uma orquestra tão perita, que um maestro foi vê-los tocar. E ele, depois de ouvi-los, disse assim para mim: pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Em menos de 6 meses, eles parecem que estão tocando há mais de 10 anos juntos. Era maravilhoso. E aí, interessante, né? Todo mundo ia adorando a Deus, todo mundo ia cantando corinho. Aí acabava o culto lá, vamos embora, vamos. Aí cada um ligava já seu iPad, seu sei que lá que tinha na época, punha o fone de ouvido, e aí era assim. E aí, cara, você já ouviu essa? E punha para todo mundo ouvir. E aí era aqueles rockão. Aí era aquelas músicas, os sertanejos da vida.
Aí um ia comentando, o outro ia comentando. E isso não entra na minha cabeça. Não é que eu sou melhor do que ninguém, mas não entra na minha cabeça. Por quê? Porque era isso. Se eu quero ser santo, eu tenho que ser santo em todas as áreas. Se eu deixar um pouquinho de uma área, vai dar problema. E depois de que todos fizeram o curso, irmão. Estão ouvindo? Não foi só eu que fiz, não. O curso foi passado para todos os músicos. Então todos sabiam a santidade que devemos ter da música. Irmão, eu não sei teu nome. Como é que você chama? Luiz. Não, tranquilo. Eu tenho problema mesmo. Eu sou ruim para escutar. Estou parecendo que eles vêm. Minha mulher fala comigo. Mas que interessante. Luiz. O Luiz hoje falou: pastor, será que não tem ninguém aqui que toca? Eu queria tocar meu sax. Aí eu falei para ele que eu tenho o sonho que eu já contei para vocês. Filho, meu sonho é que alguém entre na igreja sem ninguém estar olhando e simplesmente pare para adorar a Deus na beleza da santidade dele. Simplesmente decida vir para a igreja para cantar para ele. Já pensou nisso? E isto demonstra um coração puro. Isso demonstra o que eu quero na vida. E sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou o sax. E eu comecei a cantar com o que ele estava tocando. Ai, irmãos, quanto é bom. Quanto o Senhor é bom. O quanto Ele é digno do nosso amor. E amarmos com o coração puro. Amém? Amém. Mas aprenda a perdoar. Faça com que a sua vontade concorde com a vontade de Deus. E procure ser orientado pelo Espírito Santo. Alguém lê para mim Salmo 103, versos 2 a 4. Salmo 103, versos 2 a 4. Mas antes disso, nunca se esqueça, porque a palavra diz no Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aprenda a perdoar. Salmo 103, 1 a 4. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Para. O quê? Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Para. O quê? Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Amém. Sabe como ele fez isso? Sabe? A Bíblia diz em Colossenses 2, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a riscou, cancelou a dívida que nós tínhamos de pecado, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém. A cruz foi o depósito de lixo de Deus, de todos os nossos pecados. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. Aleluia. Por que ficar guardando o pecado de outros? Eu sempre ensino quem procura realmente ajuda. Eu sempre ensino assim. Quando eu vejo que é amargura, né? Amargura é literalmente fácil de tratar. Com o quê? Perdão. Mas eu não consigo. Pastor, isso não dá para perdoar. Então fica na depressão. Quer continuar? A escolha é sua. Jesus disse: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis fazer contas com seus conservos. E apresentaram-os lá o primeiro, né? E apresentou um que lhe devia. Alguém lembra? Mas quanto? Mateus 18. Acha aí, Michel, Mateus 18. Tá com a Bíblia aí? Mateus 18. Quantos talentos de ouro que ele devia? Não. Bota talento aí, irmão. Lá pro finzinho, viu, Michel? Bem no final do capítulo. Mateus 18.
Quantos? Quanto pesa um talento? Pergunta no Google aí, Clodoaldo. Qual o peso de um talento de ouro? Se não me falha a memória, 15 quilos. Quanto? Não. Qual o peso? 20 quilos. Quanto? 20 quilos. Quantos mil talentos? 10 mil. Já fizeram a conta? 200 mil quilos. Quanto? 200 mil quilos. 200 mil quilos de ouro. Isso transformado em moeda, nós estamos falando em mais de 170 milhões de dólares. Não nem reais. Quanto, pastor? 10 mil talentos. 20 mil quilos de ouro. Ele devia. 200 mil quilos. Obrigado. Como é que pode pagar? Como é que paga, irmãos? Não tem pagamento. Não há como pagar essa dívida. Então o que ele faz? Senhor. Não, antes, né? Vende tudo que ele tem. Vende a mulher, vende os filhos e tudo que tem para que se pague a dívida. Então vai ser escravo. Família vai ser escravo. E não tem mais nada. Aquele homem vendo isso, se prostra de joelhos. Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. E a Bíblia diz que aquele rei, movido de íntima compaixão, se coloca no lugar dele. Se fosse eu, não, vai-te, eu te perdoo. E perdoou-lhe toda a dívida. Aí sai o bonitão, perdoado, oh aleluia, glória a Deus. Não deu mais nada, que dívida, como esse Senhor é bom, meu. Aí ele encontra um conservo. Miserável, paga o que me deve. Sabe quanto ele devia? 100 dinheiros. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Quanto vale o valor de 100 dinheiros? 17 reais. Menos de 17 reais. Menos de 3 dólares. Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Não, vai pra cadeia. Você não sai de lá enquanto não pagar o último centavo. Mas a Bíblia diz que tem alguém olhando, não tem? Vamos falar pro rei, vamos. Aí chama o rei. O rei, sabe o que aconteceu? Vai sim. Aí manda chamar o fulano lá. Chama ele. Servo negligente e malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu da mesma maneira perdoar o teu? Será entregue aos atormentadores até que pague o último centavo. O problema do nosso coração é achar que somos bons. Ai, não foi eu não fiz nada de errado, eu não mereço estar passando por isso. Foi ele, a culpa é dele, a culpa é dela. E daí? A Bíblia nos diz que devemos perdoar uns aos outros as ofensas. Amém ou não? Amém. Aí, que interessante, a pessoa fica deprimida, a pessoa fica cheia de culpa, cheia de problemas e não resolve. Não, o que literalmente é consequência da própria escolha. Jesus diz em Mateus capítulo 6, quando nos ensina a orar: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus indica o caminho, irmãos, assim como nós perdoamos. Só que continua o texto, né?
Por quê? Se perdoardes aos vossos irmãos as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes, o que acontece? Vosso Pai também não perdoará seus irmãos as suas ofensas. Então, aprenda a perdoar. Amém? Amém. Que hora que termina? Hã? Não, eu tenho 3 mensagens para pregar, irmãos. Eu estou na primeira ainda, estou falando sério. Qual o horário? Já deu? Devia ter me avisado. Tranquilo. Eu não tenho pressa. O necessário é que você entenda que para amar com o coração puro, precisa amar o Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado, e precisa aprender a perdoar. Amém? Amém. Seja quem for, qualquer tipo de ofensa que você recebeu. Perdão não é só divino. Tem muitas coisas que devem ser perdoadas por nós. Mas sabe o que eu já ouvi falar? Quando eu já pedi perdão para alguém, que eu sei que eu fiz algo errado, eu não sou Deus para perdoar. Essa é a pior desculpa que existe. Só Deus pode perdoar. Eu não sou Deus para perdoar. Olha, gente, eu amo a minha esposa. Não amo ela, vocês não têm ideia o quanto eu amo ela. Mas toda vez que eu ofendo, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu falo assim, tá tudo bem. Eu não preciso pedir perdão, não. Aí eu não aguento isso, irmãos. Eu tô lá, não tô justificando nada, eu sei que eu errei, eu tô lá humilde, falando assim, me perdoe, eu errei. Eu não falei um A justificando. Mas é fácil você também pedir perdão justificando, né? Pediu perdão nada. Então eu termino com essa lição. Aprenda a perdoar de coração. Amém. Aprenda a perdoar na sua casa, no seu íntimo, quando orar. Aprenda a perdoar lá. Não espere que alguém venha te pedir perdão. Aprenda a perdoar, porque você foi perdoado de todos os teus pecados. Amém. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículos 30 ou 33: assim como vós fostes perdoados por Deus em Cristo Jesus, perdoai vós também. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, voltando ao assunto, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Amém. E voltando lá para o nosso tema, 1 Timóteo 4, versículo 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Deus abençoe vocês, irmãos. Vocês têm uma vida inteira para servir o Senhor. Amém. Saibam servi-lo de maneira que é agradável a Ele, e não a você. Consiga isso. Consiga agradar o Senhor e não você mesmo. E você o estará amando com o coração puro. Amém? Senhor Michel. Pai, te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu